vou compartilhar. Que poder tem esse de compartilhar? Mas pastor, compartilhar o que, pastor? Compartilhar a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amém. Evangelista, cadê? Aumenta mais um pouquinho esse aqui, ó, por favor. Então eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias, ou vai estar aqui no telão, no livro de Atos 2:42, e nós vamos ler somente esse versículo. Atos 2:42. Aleluia. Deixa eu ler aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aonde eles perseveravam, igreja? Na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aleluia, glória a Deus. Quando eu vejo essa palavra me remete aos ensinamentos a qual Jesus trouxe para mim e para você. Ao longo da caminhada que quando Jesus ele veio para um plano divino, ele veio para um propósito, ele veio para estabelecer algumas coisas a qual tinha perdido ao longo do tempo, ao longo da jornada, através dos homens. A Bíblia diz que Jesus ele se fez homem, Jesus ele se fez carne como eu e você, Pedro. Ele veio para essa terra, assim como eu e você, para provar para mim e para você que é possível todas as coisas mediante ao Pai, mediante aquele que serve ao Senhor e obedece. Mas ao longo da jornada de Jesus, logo quando criança, a Bíblia diz que ele entrava nas sinagogas e começava a compartilhar da sua sabedoria, e os fariseus, eles ficavam perplexos, eles ficavam assustados. Mas como isso? Um menino desta idade ter tanta sabedoria das coisas do Pai, das coisas do reino, e ele esbanjava ali a sabedoria de Deus. Mas logo, a palavra diz, logo quando ele foi crescendo, e quando o Senhor chamou a ele, ali quando teve ali aquele casamento, e o Senhor precisava se revelar, mas teve uma mulher, fala assim, mas teve uma mulher, fale, uma mulher ansiosa, mãe de Jesus, amém. Quando ela viu aquela festa, quando ela viu aquela oportunidade naquela festa com Jesus, e ela tinha sido convidado, uma festa a qual o casal iria se casar, e ali logo naquele alvoroço tinha acabado o vinho, e isso veio até os ouvidos dessa mulher ansiosa. Amados, quando nós sabemos que mulheres são ansiosas muitas das vezes. As mulheres, quando querem uma coisa, ela quer para ontem, ela quer para hoje, não quer para ontem. Elas não esperam, né, Carlos? A Fabi, quando quer uma coisa, Carlos, olha, aquela porta do armário ali, eu já falei para você apertar aquele parafuso, Carlos, eu não sei apertar, arruma para mim, né, dessa forma. A pastora Gleice é assim também, amor, tem tanto tempo que o guarda-roupa está daquele jeito. Por quê? Porque isso é da mulher. A mulher, ela quer as coisas para hoje, não para ontem. As coisas para ontem, não para hoje, né? E foi assim, Maria, quando viu aquela situação, ela sabia o que tinha acontecido com ela. Ela sabia dos milagres de Deus. Ela tinha gerado o Filho de Deus, o Filho da promessa. Então ela falou, não, eu vou acelerar, está acontecendo alguma coisa aqui, eu vou falar para Jesus entrar na brecha, entrar nessa situação. E ali ela convidou, falou, Senhor Jesus, acabou o vinho, tem como tu fazer algo? E ali Jesus foi ali e transformou, todos nós sabemos, a água no vinho.
Quando Jesus fez isso, o que Jesus queria fazer? Jesus, ele se revelou para nós. Jesus, ele começou o seu ministério ali. Ele começou a revelar o poder do seu Pai, o poder divino da transformação da água para o vinho. E muitos falaram ali que era o melhor vinho, estava sendo servido no final da festa, porque muitos, como tradição, servia o melhor vinho no começo e o pior no final. Mas ele serviu. Jesus transformou. A transformação que Deus tem para mim e para a sua vida nesta manhã é a melhor. Não é a transformação que o mundo tem para nos oferecer, mas Ele quer te transformar de corpo e alma e espírito nesta manhã. Receba essa chave em nome de Jesus. Então, quando eu vejo isso, Jesus começa o seu ministério, e Ele começa ali, logo em diante, a chamar os seus discípulos. Ele chama Pedro, ele chama Tiago, ele chama João. Ele fala: ei, me segue, ei, me segue, ei, se você crê em mim, me segue. E começa a chamar, começa a recrutar pessoas, porque o Senhor precisava discipular pessoas. Ele precisava ensinar tudo aquilo que o Pai queria revelar a nós. Sempre Ele fez menção da palavra do Senhor. Tudo aquilo que os teus filhos viveram, Moisés, Abraão, sempre Ele relembrou a palavra do Senhor e ensinou para os nossos filhos, para os seus filhos. Agora eu confesso esses apóstolos teve um grande privilégio, porque 12 homens, somente 12 homens, que a Bíblia diz que Jesus jejuava por eles. Eles não precisavam jejuar. Num período que Jesus estava ensinando, estava discipulando, Jesus entrava na brecha por eles. A Bíblia diz que muitas das vezes Jesus saía de perto deles para ir ao monte orar, falar com o Pai. E Jesus orava por eles. Jesus falava com o Senhor: Pai, qual o passo que eu devo dar agora, Senhor? Porque tudo no plano divino do Senhor. Diga nesta manhã: ordem, tem que ter ordem e tem que ter decência. Sheila, abre para mim em Mateus 6, nós vamos ler os versículos 7 ao 15. Mateus 6, vamos ler o versículo 7 ao 15. Jesus, ele precisava compartilhar do seu conhecimento das coisas do reino com os apóstolos, amém? Amém. E orando, não useis de vós a repetições, como os gentios, que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Próximo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é vós necessário antes de vós lhe pedides. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes conduzas às tentações, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a tua glória para todos sempre. Amém. O que Jesus queria fazer com os discípulos? A Bíblia diz que uma certa vez Jesus, ele saiu para orar mediante ao Pai, e João, um dos seus discípulos, falou: Pai, como devo orar? E foi essa oração que ele ensinou para os seus discípulos. O que eu vejo com isso? Ao tempo todo Jesus precisava discipular homens. Jesus precisava compartilhar das coisas do reino com homens. Então aqueles homens estavam num treinamento intensivo, Guilherme.
aqueles homens, Jesus agora ensinou a eles como devemos orar. Várias coisas Jesus compartilhou. Uma certa vez, Jesus se deparou com uma grande multidão que o seguia, e a Bíblia diz que ali, aquela multidão estava com fome, e não tinha comida mais ali. Mas Jesus falou para os seus discípulos: ei, o que temos aqui para oferecer para eles? E a Bíblia diz que ali eles falou: olha, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Automaticamente Jesus orou e consagrou ao Pai, e ali foi a multiplicações para milhares de pessoas, mais de 5.000 pessoas. Imagine só, Carlos, como é possível isso? Você ter 5 pães e 2 peixes, e muitas pessoas comerem e ser saciadas, somente por intermédio da palavra do Senhor, somente pela uma intervenção divina de Jesus. E Jesus começou o quê? A encorajar os discípulos, falar para os discípulos: ei, é isso que vocês vão fazer em meu nome, é esses os ensinamentos que eu quero te ensinar. Quando vocês orar, quando vocês se deparar numa dificuldade, numa situação, orem sim em meu nome, mediante ao Pai, que eu farei a multiplicação dos pães e dos peixes na sua vida, na vida das pessoas. Uma certa vez Jesus estava andando, e ali tinha um homem que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem precisava de um grande milagre. Logo então Jesus usou o milagre, e aquele homem pôde enxergar, Sheila. Jesus estava ensinando aos apóstolos que é possível sim. A Bíblia diz que aquele homem, se você for estudar, ele era cego de nascença. Mas como isso, pastor Williams? Que milagre é esse que Jesus pôde realizar? Ele quis mostrar para os discípulos que era possível o sobrenatural acontecer, orando no nome dele, mediante ao Pai. Eu não sei qual dificuldade está à sua porta, eu não sei aquilo que você tem clamado, mas nesta manhã eu quero compartilhar das coisas do reino com você. Assim como Jesus, ele veio para mim, para você e para os discípulos que andaram por muito tempo com ele, e ele ali compartilhava. A primeira coisa que nós devemos aprender com Jesus é compartilhar a palavra dele. Mas pastor, qual que é o significado da palavra compartilhar? Significa fazer parte de algo. Quem compartilha faz parte de algo, ou seja, divisão, comunhão, repartir à mesa alguma coisa. Nós precisamos um com os outros repartir à mesa alguma coisa. O evangelista Kelvin ministrou aqui na sexta-feira daquilo que você declara para o seu irmão mediante a palavra do Senhor. Muitas das vezes você precisa declarar para ele palavras de fé, palavras de incentivo. Você precisa declarar para ele. Você está compartilhando algo acerca do reino, daquilo que Jesus declarou para os seus discípulos. Aleluia. Um para com os outros. Aleluia. E no versículo de Atos 2:42 nos fala: e eles perseveraram no ensino dos apóstolos, ou seja, na palavra. Precisa perseverar na palavra. Aleluia. Para que Satanás não venha pegar nós desprevenidos. Nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Interessante que a CM ela tem vários eventos, né?
E algo que nós aprendemos com o nosso apóstolo Tiago, que o Senhor já recolheu, que está na glória, descansando ao Pai. Eu me lembro que quando eu sentava junto com ele, eu, evangelista Felipe, Pedro, Kelvin, muitas pessoas, ele gostava muito de sentar à mesa, né? Ele falava: ei, busca um cafezinho. E quando ele buscava aquele cafezinho, ele sentava à mesa conosco. Ali, quando ele sentava à mesa, ele começava a compartilhar das coisas do reino conosco. E nós ficávamos ali, não era minutos, né? Nós ficávamos ali horas conversando das coisas do reino do Pai, horas conversando, e eles nos orientando, nos direcionando, e nós ali se alegrávamos. E muitas das vezes, quando ele entrava no assunto a qual nós não tínhamos conhecimento, ele falava assim: ei, você ainda não está preparado para isso. E nós falávamos: mas apóstolo, nós queremos saber, apóstolo, continua. Ele fala: calma, você ainda não está preparado para isso. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava compartilhando das coisas de Jesus, das coisas do reino. Amados, há um poder no compartilhamento. Nós precisamos compartilhar. A igreja de Atos, o que eles faziam? Jesus preparou os apóstolos por muito tempo. E quando Jesus foi mediante ao Pai, quando Jesus fez aquela oração ali na ceia, quando Jesus falou assim para os apóstolos, e Senhor, que foi a última ceia ali, que foi na Páscoa, e falou assim, pegou o pão, e ali ele repartiu o pão, ou seja, ele esmiuçou aquele pão, simbolizando na morte de cruz, quando ele foi chicoteado. A Bíblia diz que no final ali daqueles chicotes tinha ossos que cortava a carne do mestre. Imagine só. Então ele estava repartindo o pão para mostrar para eles. Talvez os discípulos, eles não estavam entendendo aqui naquela hora, assim como o apóstolo Tiago falou para nós, e falou: vocês não estão preparados para entender isso, assim como os discípulos. E Jesus pegou, rasgou o pão, simbolizando aquilo que ele iria passar, que a carne dele foi rasgada. E ali ele pegou o vinho, falando ali que ali seria o seu sangue, colocou ao alto e falou: está consagrado em nome do Pai. Ele quis, o que ele queria dizer, igreja, com isso? Ele queria falar para os apóstolos: ei, agora a missão é de vocês, e eu quero mostrar para vocês que através da minha carne, deste pão, através do meu sangue, eu estarei compartilhando, eu estarei todos os dias com vocês até a consumação do século. Ou seja, igreja, ele compartilhou da sua carne, ele compartilhou do seu sangue, e ele fez uma aliança comigo, com você, no poder do compartilhamento. Glória a Deus, aleluia. Ele compartilhou tudo que ele tinha, por mim e por você. Esse é o significado da ceia, um dos significados. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos. Imagine agora os apóstolos, agora tendo a missão de tudo aquilo que eles aprenderam com o mestre, agora era com eles. Mas Jesus falou: ei, Kelvin, evangelista Kelvin, eu não vou te deixar órfão. Eu vou mediante ao Pai, mas eu deixarei aqui o Espírito Santo, porque Ele é o intermediador. Vai ser Ele que vai intermediar as suas orações mediante ao Pai. Em meu nome vocês farão coisas grandes, coisas maiores que eu. Mas precisam perseverar na palavra e no ensino do Senhor. Aleluia.
A segunda chave é que nós precisamos perseverar nos ensinamentos do Pai. Aquilo que nós estamos aprendendo, nós precisamos sair para fora, querido. Ou seja, no seu trabalho, você precisa compartilhar aquilo que o Senhor tem feito com você através da sua palavra. Ou seja, o Anderson, quando entrou na presença do Pai, antes era uma pessoa, mas hoje está em processo de transformação, e hoje ele já está transformado. O brilho do Espírito Santo está sobre ele. Mas o que eu tenho feito com isso, Anderson? Você precisa compartilhar da palavra do Senhor para outras pessoas. É preciso isso. É preciso isso. E na comunhão tem um exemplo muito certo. Aleluia. Jesus, ele nos dá um exemplo de comunhão. Aquilo que eu falei sobre o partir do pão, quando ele ceiou. Nós precisamos ter comunhão com os outros. Nessa semana, a Thalita passou uma mensagem para a pastora Gleice, né? Ela passa várias, né? Mensagens para a pastora Gleice. A Thalita, amados, é uma pessoa que fala mais com a pastora Gleice que eu. Né? A pastora e ela tem uma comunhão extraordinária. Além de ser primas, né? Tem uma comunhão. Mas ela compartilhou algo, né? Que há algum tempo, né? Algo que ansiava no coração dela e do seu esposo, do Éder, né? Lá em Porangaba, um lugar a qual nós fomos para lá. E eu me lembro que um certo dia nós oramos naquele lugar. Estava até a pastora Priscila conosco, algumas pessoas que estão aqui. E o Senhor falou que lá seria um celeiro de pessoas, né? Pessoas improváveis, pessoas que iriam para lá como fosse a última oportunidade, a última vez, assim como é nesse ministério, né? Porque você que veio aqui nesse ministério, o Senhor tem uma promessa neste lugar. Muitas das pessoas que estão aqui, era a última tentativa, era a última vez, e vieram para cá, e o Senhor tem limpado, tem restaurado, tem forjado o caráter. E lá o Senhor fez uma promessa que lá seriam celeiros de muitas vidas, de muitas almas, e aquele lugar foi consagrado ao Senhor. Mas aquela palavra entrou, enraizou no coração do Éder e da Thalita naquele lugar. E a Thalita compartilhou que a piscina, que tanto eles queriam, que teve várias dificuldades para aquilo não acontecer, que falou assim: ei pastora, olha só a foto da piscina, a piscina está pronta. E isso muito nos alegrou, isso muito nos motivou. E quando isso foi compartilhado para outras vidas, pessoas aqui da ACM começou a se alegrar com a vitória do seu irmão. O que seja, o poder do compartilhamento, a perseverança na palavra do Senhor e a comunhão entre os irmãos. Quando eu tenho comunhão e eu compartilho com pessoas que estão no mesmo propósito que eu, as pessoas se motivam, as pessoas se alegram pela vitória do nosso irmão. E o mais interessante, amados, que tem pessoas que têm algo financeiro, algo material que quer conquistar, e as pessoas não consagram ao Senhor. Mas a Thalita e o Éder falou: pai, este lugar que o Senhor nos deu, eles falaram isso para mim, falaram mediante ao pai que eu estava lá, eu consagro ao Senhor. Ou seja, pai, esse lugar não é nosso, nós queremos compartilhar com o teu reino. Uma das coisas é: pastor, quando essa piscina estiver pronta, eu quero, pastor, a honra que venham pessoas aqui ser batizadas nessa piscina. Eles não queriam piscina somente para o seu entretenimento, né, para o seu lazer. É bom isso, é bom, mas não, eles pensaram no quê? Para que vidas que vão para lá sejam restauradas,
vidas que vão para lá entregar a sua vida no caminho do Senhor, possam ter a oportunidade que eu e você temos. E isso é o poder da comunhão, isso é o poder de compartilhar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E nós precisamos perseverar na palavra do Pai. Não adianta eu ler esse livro, a Bíblia, e não seguir, não trazer para os meus dias de hoje. Uma pessoa hoje, nessa semana, me falou: pastor, eu identifiquei algumas coisas em minha vida, né? Eu tenho visto que o Senhor tem me restaurado, sim, pastor, mas quando eu estou no meu trabalho e estou com pessoas, pastor, de antigamente, e essas pessoas falam das coisas lá de trás, pastor, e me lembra das coisas que eu fazia quando eu estava no mundo, e muitas das vezes eu me caio falando com essas pessoas as mesmas coisas e relembrando aquilo que eu estava no passado, da minha velha carne. E eu falei para essa pessoa: ei, o Senhor te mostrou algo, aí está um perigo. Você precisa compartilhar da palavra do Senhor para essas pessoas. Você não pode estar nessa roda e ser conivente com aquilo que as pessoas estão dizendo quando você estava no seu passado. Falei para ela: ei, o Senhor te chamou para uma nova criatura, o Senhor te chamou para uma nova vida. Aquilo que o Senhor tem feito com você, e é perspectivo, é percebido isso. Ei, começa a falar acerca da palavra do Senhor para essas pessoas. Começa a falar para ele o que o Senhor já te mudou, aquilo que o Senhor realizou na sua vida, aquilo que Ele está realizando. Ei, fala para a pessoa assim, que você ainda é falha, mas você está no processo da transformação do caráter, porque nós estamos num processo, mas tem um Deus que tem palavra de vida eterna, e Ele sim restaurou a minha vida e vai restaurar a sua. Não seja mais conivente com as coisas do mundo. E eu falei isso para ela, e ela falou: pastor, é aqui onde eu estou falhando. O Senhor o tempo todo, Jesus o tempo todo estava ensinando para os discípulos, ensinando para ele: não vai por ali, vai por aqui, porque ali vocês vão errar. O tempo todo Ele estava nos discipulando. Então há um poder muito grande na comunhão. Eu me lembro que quando nós fomos para Porangaba, e ali eu, o evangelista Felipe, o Kelvin, o Pedro, que estavam nesse projeto, oramos aqui em cima na salinha pastoral, que hoje não é mais sala pastoral. E nós falamos para o Pai: Pai, esse projeto é seu. Nós queremos sair daqui, Senhor, não só para o entretenimento, mas nós queremos ir para Porangaba, e os homens que vão para lá, Senhor, no projeto dos sacerdotes, que eles possam ser restaurados. E nós escrevemos algumas coisas, como nós iríamos direcionar, né, evangelista? Como nós iríamos começar, como nós iríamos conduzir, como nós iríamos caminhar. Nós planejamos algumas coisas, mas quando chegamos lá, o Senhor mudou algumas coisas. Mas por quê? Porque a palavra de Deus diz: ei, escuta a minha voz. E nós precisamos escutar a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está ecoando nos seus ouvidos. Yasmin, ore, busque a minha palavra nas madrugadas. E nós dormimos. Ele vai lá: ei filha, acorda, acorda. E nós continuamos dormindo. O Espírito Santo fala para o irmão Wilson: se posicione, homem de Deus.
e nós ficamos cocheando em dois pensamentos muitas das vezes. O Espírito Santo fala para Denis: eu te chamei para uma nova etapa da sua vida, uma nova trajetória. Se levante em nome de Jesus. E o que nós temos feito? O Espírito Santo fala: Trajano, larga todas as coisas do passado, porque eu fiz coisas novas em sua vida. Você precisa viver o novo comigo. E o que nós temos feito? Isso é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz: bom quão suave é que os irmãos vivam em união, que os irmãos vivam no mesmo espírito, no mesmo propósito, em adoração ao Senhor. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito? E o tempo todo o Senhor chama Éder para que nós venhamos sentar à mesa. E quando chegamos lá, começamos a orar, o evangelista Kelvin começou a orar, o Senhor mudou algumas coisas. Logo ali o Senhor colocou em meu coração: ei, não vai ser daquela maneira. E amados, todos sabem que eu gosto de pegar algumas pessoas desprevenidas. E a palavra de Deus diz que um obreiro bom e aprovado tem que estar preparado. Ele tem que estar pronto. Ele tem que estar pronto para o combate, né, irmã Anitta? Né, missionária Anitta? E eu peguei o Éder, porque o Senhor falou a palavra para mim que ia falar para o Éder, que o Éder ia ministrar. Ei, essa palavra que o seu filho vai ministrar, mas não vai ser você que vai ministrar nesta hora, é o Éder. Quando o Éder abriu a sua boca, era exatamente aquilo que eu iria ministrar. E ali, algo sobrenatural começou a acontecer. Logo no outro dia, quando sentamos à mesa, sentar à mesa tem algo extraordinário de Deus. Jesus gostava muito de sentar à mesa, seu Trajano, com os seus discípulos. Assim como hoje pela manhã, o Espírito Santo me fez lembrar aquilo que o apóstolo Tiago fazia conosco, sentava à mesa. E aquilo que nós estamos continuando, dando continuidade, sentando à mesa. E ali nós sentamos à mesa com os sacerdotes desta igreja. Interessante que em Atos, os irmãos em Atos, a igreja de Atos, eles confessavam uns aos outros acerca daquilo que eles estavam vivendo, Pedro, que eles estavam passando do seu dia a dia. Primeiro, quando eles se reuniam, né, eles confessavam uns aos outros. Imagino eu, talvez o seu trabalho, talvez a dificuldade ao longo da semana que passou, talvez nas aflições a qual eles passaram. Eles primeiro compartilhavam um com os outros e falavam, e depois a Bíblia diz que eles sentavam à mesa. E aí tem uma chave muito grande. Depois de eles terem feito isso, eles oravam ao Senhor. Ou seja, nós precisamos compartilhar as coisas do reino, nós precisamos ter comunhão com os outros, nós precisamos perseverar na palavra do Senhor, nós precisamos orar uns com os outros, porque todas as pessoas que estavam ali na igreja de Atos sabiam por que orar para os outros, Pedro. E a Bíblia diz que quando uma brasa ela chega perto da outra, por mais que aquela brasa está apagadinha, e todos começam a orar, uma brasa acende a outra. Uma brasa tem um poder na oração, querido, tem um poder no clamor. A Bíblia diz: batei, batei, aquele que bate o Senhor responde, aquele que bate na porta. Não tem outra forma se você não orar. Então você precisa compartilhar com pessoas que estão no mesmo propósito.
Eles faziam muito isso, a igreja de Atos. Falavam um com os outros, logo em orar, e o poder do Senhor, através da oração, através do clamor, sobrecaía sobre a vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas tinham transformação, aquelas pessoas adquiriam milagres, aquelas pessoas, elas estavam sendo curadas, elas estavam sendo libertas, com o poder da palavra. Ou seja, querido, nós precisamos orar um com os outros, mas orar com pessoas também com o mesmo propósito. E o que eu aprendo aqui nessa noite? Precisamos perseverar na palavra, nesta manhã, precisamos ter comunhão com os irmãos, precisamos partir do pão, sentar à mesa, e precisamos perseverar nas orações. Sem oração é impossível agradar ao Senhor. Jesus, ele veio para um plano divino, e ele falou para os apóstolos: ei, ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. A missão dos apóstolos foi qual? Eu e você estamos aqui hoje, através daqueles 12 homens, que passaram o legado que Jesus passou para eles. Agora Pedro, agora Talita, agora irmã Maria, nós temos a obrigação, nós temos o chamado de passar o legado para outras pessoas, compartilhar das coisas do reino, para que outras pessoas possam ter acesso ao nome do Pai. Aleluia! Aleluia! Vamos se colocar de pé nessa manhã? O poder do compartilhar a palavra do Senhor. Quando eu compartilho a palavra do Pai, eu começo a expressar muitas das vezes o amor dele. Aquilo que o Senhor fez para o Guilherme nessa semana, que o Senhor deu algo para ele, a qual ele queria, um carro novo, e ele compartilhou. Na verdade ele falou: ei, olha aqui, querido, como o Senhor nos ama. Ele tem cuidado de mim. Ele preparou uma ferramenta nova para que eu possa ir para a igreja. Amados, são as mínimas coisas. Quando nós levantamos nessa manhã, eu olhei para os céus e vi a grandeza do Senhor. Nós vemos a grandeza do Senhor em todas as coisas. Quando passa um passarinho e fala: meu Deus, como que esse passarinho voa assim rápido? A Bíblia diz que o Senhor cuida dos pássaros, dos lírios do campo. Não falta nada para eles. Como que vai faltar para você, querido? O Senhor nessa manhã quer se revelar para nós. Ele quer compartilhar do seu amor. Ele quer compartilhar da sua palavra. Ele quer compartilhar da sua justiça. Ele quer compartilhar dos seus ensinamentos. E Ele fala para mim e para você: ei filho, eu estou do seu lado. Mesmo quando você acha que eu não estou do seu lado, eu estou. Porque eu fiz uma promessa para você. Eu falei que eu estaria com você até a consumação do século. Eu falei que eu estaria junto. Mas muitas das vezes, pastor, nós não temos mais força, pastor, nem mesmo para orar. Querido, você precisa compartilhar isso que você está passando com pessoas que estão no mesmo propósito com você, pessoas que vão te encorajar, pessoas que vão falar: ei, eu vou entrar na brecha por você, eu vou te ajudar em oração. Ei, a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor seriam como os montes de Sião, que não se abalaria, mas permaneceria para todo sempre. Ei, nesta peleja você não terá que pelejar. Ei, eu quero segurar a tua mão, querido.
O Senhor está falando para mim e para você: comece a compartilhar. Não viva esse peso sozinho. Tem pessoas aqui nessa manhã que têm arrastado por anos palavras que alguém proferiu, que alguém lançou sobre a sua vida, palavras que te paralisou no seu ministério, palavras que te paralisou no mundo espiritual, palavras que te paralisou como uma paternidade para um pai e para o filho, palavras que te paralisou em muitas coisas na sua vida, pessoas que não têm mais coragem de entrar no financiamento, pessoas que não têm mais coragem de ir buscar a palavra do Senhor, de participar das coisas do reino, porque falei, eu já passei algumas coisas no passado e agora eu quero me resguardar, eu não quero mais, porque senão eu vou viver aquilo que eu passei no passado. Mas eu quero te dizer nesta manhã, o Senhor tem uma nova história para você. Ele tem uma nova história e Ele está te chamando. Ei querido, ei querida, através de você, você precisa dar continuidade naquilo que Jesus ensinou para os 12, porque você é um dos 12. Você precisa proclamar a minha palavra, você precisa proclamar o meu evangelho. Ei, nesta manhã, receba do Senhor a restauração, receba do Senhor aquilo que te falta, receba do Senhor. Eu oro nesta manhã que todas as correntes, ó Pai, que Satanás tem lançado com a sua igreja, venha cair por terra agora. Pai, nós liberamos uma palavra, Senhor, porque o Senhor nos fala que a tua igreja, ela precisa avançar, assim como o Senhor fez no vale dos ossos secos. Pai, ali não tinha mais vida, Senhor, ali não tinha mais carne, ó Pai, mas o Senhor reviveu, o Senhor colocou vida, e eu falo mais uma vez, Pai, essa alma, Senhor, essa vida, Senhor, que está nessa situação, que não se encontra mais, ó Pai, Pai, com coragem de caminhar, com coragem de prosseguir, Pai, muitas coisas foram lançadas, mas em nome de Jesus, hoje, ó Pai, recebe a liberação dos céus sobre a sua vida, seja curado em nome de Jesus, seja transformado em nome de Jesus. É o nome sobre todo nome, porque no nome dele há poder, sobre o sangue dele há poder, há poder. Ei querido, eu quero lhe ensinar, clame ao nome do Senhor. As coisas estão difíceis, ele falou, filho meu, clame o meu nome, clame o meu nome, que eu entrarei nessa peleja por você. Ei, xaralabandexê, ramando como dará a igreja, comece a orar, comece a falar com o Pai. Ei, ramandexê, que mandarai. Eu vou lhe pedir, rasgue o seu coração nessa manhã, rasgue o seu coração nessa manhã. Algo sobrenatural que está sendo liberado aqui na sua vida, o poder do compartilhar a palavra. Ei, o Senhor está falando, filho, há quanto tempo, filha, há quanto tempo você não senta na minha mesa? Ei, Ramonexê, Ramando Comandarai, Ele lhe convida hoje, Ele lhe convida, Ele está lhe chamando, filho meu, eu nunca te esqueci, eu nunca te esqueci, eu sempre estava do seu lado, mas filho, eu sou educado, para que eu venha entrar, você precisa abrir a porta do seu coração. Por isso nessa manhã, rasgue o seu coração, rasgue o seu coração na presença do Senhor.
com Ele. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Na sua vida, fale para Ele o quanto Ele é importante. Jesus, só Tu és santo. Declare, só Tu és santo. Não há outro como, não há outro, não há outro, não há outro, não há outro. Jesus, só Tu és santo. Só Tu és santo. O Senhor quer se revelar para ti nessa manhã. Não há outro como Tu. O Senhor, Ele quer te revelar para ti nessa manhã. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aplauda o Senhor bem forte.